Pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Gans, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Descobrindo a TM10. E no vídeo de hoje, pessoal, a gente vai dar continuidade e finalmente chegar ao fim da nossa saga de magia aqui com Ars, ao menos por enquanto. E esse vídeo aqui é a continuação do vídeo passado, caso você não tenha visto, dá uma corridinha lá. Na realidade, essa é a terceira parte aqui do mod do Ars. E sem mais enrolação, vamos pro vídeo de hoje. Beleza, pra gente continuar, eu preparei um lugarzinho aqui pra gente fazer uma plantação. Bom, o que é que eu tô mirando? Eu quero começar a fazer agora o nosso traje, né? E os trajes usam esse Mage Bloom Fiber. A gente já utilizou deles para fazer o nosso Scroll, né? A gente utilizou na realidade para fazer o Blank Parchment. Mas a gente vai utilizar também para fazer a nossa armadura. E eu queria mostrar uma mecânica para vocês bem legal utilizando o Just Dire. Eu já tô aqui com a Roy, né? Com a enxadinha. Nela eu coloquei esse upgrade de Drop Teleporter. Ele é bem tranquilinho de fazer. E como ele funciona? Se a gente clicar em um inventário agora com essa picareta, ela vai ficar marcadinha aqui. E tudo que a gente plantar com essa picareta vai ficar na terrinha roxa, né? E quando ela colher automaticamente, ela já vai colocar naquele barril lá, né? Naquele drawer. Então eu já tô aqui plantando algumas. Faltou outras ali pra gente plantar. Mas a gente consegue ver isso funcionando, né? Vamos ver ela crescendo aqui. E tá lá, foi até bem rapidinho, a gente já tá colecionando as nossas fibras, que ela gera source aqui pra esse Agronomic Source Link. Eu não sei como que funciona isso aqui pra outros usos, né? Mas eu queria aqui pra testar, eu não sei se eu posso utilizar em outra plantação, mas eu vou deixar aqui a nossa enxada pertinho desse baú. Não sei se eu consigo fazer outros usos, se você souber pode deixar aí no comentário. E aí pessoal, vindo aqui no tomo, né, no nosso livrozinho de ajuda do Ars, a gente tem toda essa parte aqui de Armor. Aqui ele traz várias páginas, que eu confesso que tenho que ler cada uma delas pra entender. Mas a gente tem essa parte aqui dos upgrades nas nossas armaduras. A gente tem também a descrição das armaduras, né? Ele explica aqui sobre as thread slots, né? Basicamente, cada tipo de armadura, a gente tem ali uma quantidade de thread slot. Bom, basicamente o que dita pra gente o tipo de armadura do Ars que a gente vai ter é o tipo de armadura vanilla que a gente coloca, né? Então se a gente colocar ali o de diamante ou de ferro ou de ouro, ele vai dar um outro tipo de armadura. Basicamente, eu tava olhando aqui, então por exemplo, aqui o peitoral que a gente usa com o Diamond, ele dá ali 8 de armadura, 30 de mana e 1 de mana regen. O de ferro dá 6 de armadura, 30 de mana e 1 de mana regen. Basicamente é a proteção que altera aqui, né? A proteção de armor. Os atributos mágicos ele não mexe, mas vamos fazer esse aqui de nível diamante pra gente. Bom, pra gente construir aqui essa armadura, a gente vai basicamente precisar da armadura vanilla com esse Mage Bloom Fiber. Vamos já pegar alguns aqui. Beleza, já craftei alguns dessas fibras, que a gente só precisa colocar 4 delas e uma armadura. Como eu mudei aqui de lugar, eu acabei desalinhando o core. Agora sim, a gente coloca aqui o nosso peitoral e ele vai começar a fazer aí o ritual. Belezinha, agora a gente só precisa fazer isso para todo o resto da armadura. Estou aqui com a nossa nova armadura, mas a gente consegue ainda dar alguns upgrades nela, né? Basicamente, a gente consegue subir até o nível 3 de upgrade. E bom, esses upgrades, a gente tem 2 níveis a mais. A gente tem o Tier 1, que é o que a gente tem aqui atualmente. A gente consegue subir por Tier 2, basicamente utilizando o Blaze Rod. E o Tier 3, utilizando Ender Peel e Shadow's Fruit. Vamos já subir nossa armadura toda por Tier 3. Basicamente, a gente precisa de 2 Ender Peel, uma Shadow's Fruit e a parte da armadura. Pessoal, eu acho que primeiro a gente tem que subir pro nível 2. Já coloquei aqui as Blaze Rod. Beleza, finalizou aqui o nosso encantamento. A galera é Tier 2. A gente coloca agora sim a Shadow's Fruit e as Ender Peel. E aí do nível 2 ela vai subir pro nível 3. Com isso, basicamente, a gente aumentou o nosso máximo de mana e também o nosso mana regen. Eu vou fazer esse mesmo processo para todas as partes da nossa armadura aqui. E aí a gente já volta para testar. E beleza, pessoal. Terminamos aqui a última peça no Tier 3, a nossa botinha. Agora a gente tem tudo no Tier 3. Claro, ele também aumenta ali a quantidade das threads, né, que a gente consegue colocar. Ele mostra aqui mais ou menos como que funciona, né? No nível 1 a gente pode colocar uma thread de nível 1 apenas, no nível 2 a gente consegue colocar uma de nível 1 e uma de nível 2. Tem aqui no livro explicando direitinho pra gente, mas vamos ver como que a gente fica. Primeira coisa que eu já noto é, cara, eu tô mal acostumado aqui com Night Vision, eu tenho que usar mais isso aqui sem Night Vision, porque tá muito escuro a nossa fábrica. Mas vamos lá, equipar aqui, deixa eu ativar pra gente ver como que negocinho feio. Pô, galera, na moral mesmo, não achei muito legal não essa armadura, mas beleza. No geral a gente não deixa exibindo, pelo menos o capacete ali eu vou tirar. Beleza, e aí agora a gente tem espaço, pessoal, pra colocar alguns encantamentos aqui, né? Algumas threads na nossa armadura. Pra gente conseguir tanto visualizar essas threads, né? Ele explica aqui direitinho. A gente precisa desse Alteration Table. Basicamente vai ali uma Scribe, que é essa mesa que a gente já tem aqui, com algumas fibras, que a gente também já sabe fazer. Ele mostra também um pouco aqui sobre o Blank Thread. Se a gente vir aqui no J,
aqui e digitar por thread, ele mostra todas as threads disponíveis pra gente. Então, por exemplo, essa Magic Capacity, a gente pode também clicar em Ctrl aqui, ele vai abrir a página do tomo aqui pra gente. Então, cada nível que a gente tiver dessa thread aqui, a gente vai aumentar em 10% o nosso nível máximo de mana, né? Então, bom, basicamente isso que faz a thread, né? Ela acrescenta algumas características à nossa armadura. Já vou colocar um bookmark aqui pra gente poder voltar. E é claro, a gente pode vir aqui nessa parte de Armor e vai estar explicando pra gente basicamente tudo que a gente tem. A gente pode criar um set só de Myremancer. Eu acho que são o tipo de mago que a gente pode fazer a nossa armadura. E se a gente passar aqui na frente, ele mostra ali todas as threads que a gente tem. E pessoal, é aquilo de upgrade que vocês já conhecem, né? Pra qualquer outro mod. Por exemplo, a gente tem aqui o Difties. Ele aumenta a quantidade de tempo que a gente pode ficar embaixo da água, né? E aí já usa ali as essências de água pra fazer esse cara aqui. Outra coisa aqui que a gente pode fazer é subir o nosso nível 7 da armadura, né? A gente consegue escolher aqui um set pra gente ver ali as propriedades, o que ele faz pra gente. E com base nos feitiços que a gente for lançar, né? Seria legal a gente ter um set que faz mais sentido. Tô pensando em fazer um de fogo, só porque eu acho bonito. E beleza, a primeira coisa que a gente precisa fazer, então, é criar a nossa mesa, né? Com ela em mãos, a gente consegue aqui agora abrir ali, né? A gente tá visão ali dos níveis de threads que a gente pode colocar dela. No caso aqui, eu acho que a gente pode colocar 2 de 1 e 1 de 3, acho que é isso. Tá, eu tô focando, pessoal, eu tô lendo um pouco aqui pra entender um pouco dessas magias, dessas threads, e eu tô fazendo tudo basicamente focado em fogo, porque eu acho legal e eu acho bonitinho. E pra isso, eu acredito que a gente tem que fazer essa Pyromancer Set. Ela usa aqui a Fire Essence, que a gente já tá farmando ali. Pelo que eu entendi é que as vantagens que a gente leva vai ser nos glifos de fogo, então todas as minhas magias eu vou fazer focado em fogo. Também reduz os danos de fogo, como lava, bafo do dragão. E quando eu tenho todas as partes da minha armadura de Pyromancer, todo o dano que eu receber, todo o dano que for reduzido vai ser convertido em mana. E em fogo também, que vai ser imediatamente jogado pra fora, tá? Eu quero muito ver isso acontecendo. Bom, eu basicamente vou precisar dessa Mark of Majesty, Netherite, que a gente tem bastante, e Fire Essence, que a gente já tem 204. A única coisa diferente ali que eu vi é aquela marca... Tá, vai um conjunto de todas as essências, um Wilder Tribute e um Animal Essence. Esse Animal Essence a gente não chegou a fazer, mas não tem problema. A gente vai atrás, não parece ser muito complicado, né? A gente tem todos os recursos, na realidade. Esse Wilder Hut, eu acho que a gente até tem. Tá, bom, a gente ganha ele derrotando esse Wild Chimera. A gente já fez antes, mas eu não me lembro. Tá, esse cara aqui, ó. Tá, ela basicamente resiste a dano gelado, né? Não é o nosso caso, é o total oposto. Então vamos fazer aqui então pra gente summonar mais uma vez esses caras, né? Pra gente derrotá-los mais uma vez. Bom, eu vou utilizar somente essa magia que eu já tenho aqui. Ela é bem fraquinha, mas vamos ver o quanto de dano eu consigo dar com ela. Tá, pera que eu tô usando o errado. Tá, a gente derrotou eles aqui, mas, cara, não veio nada. Pelo menos não veio esse principal aqui. Tá, acho que eu entendi aqui como que funciona. A gente precisa colocar um de cada um dos itens do Wilden, tanto a Horn, Spike e Wing. E ele vai, agora quando eu ativar, spawnar o boss. Eu não sei quão forte ela é. Vamos ver. Olha lá. Nossa, eu quase não tiro dano. Tá, pelo menos ela tá me dando pouco dano. Ah, ela é bem forte. Minha magia é muito fraca contra ela, né? Afinal, ainda não... Eu realmente não cheguei a criar magias muito fortes. Mas eu espero que com isso, pelo menos essas de fogo aqui já fiquem mais OP. Tá, deixa eu finalizar aqui minha batalha com ela. Beleza, consegui. Cara, diferenciado aqui. Gostei muito. Saí colocando fogo em tudo. Minhas magias só tenho uma e tá muito fraquinha. Isso me deu aqui uma vontade de melhorar esses nossos encantamentos, mas é disso que a gente tá atrás, né? Então, vamos lá construir esse cara. A gente vai precisar basicamente de um de cada uma das essências. Essa Animal Essência que eu não tenho, mas eu faço rapidão também. Beleza, todos os itens que a gente precisa. E, ok, temos agora Animal Essence. Só precisamos das outras se a gente tem as outras. Beleza, todas as essências em mãos. Agora sim, se estiver tudo certo, só a gente colocar cara aqui. E eu errei alguma coisa. Tá pegando... Ah, que tá pegando ex-pedestais aqui, bem, né? Tirar. Agora sim, tá lá o nosso ritual. Belezinha, esse carinha dá 5 pra gente. Acho que tá mais do que suficiente pra cada uma das partes da nossa armadura. A gente precisa basicamente de Fire Essence e Netherite, beleza? Sim, um Fire Essence e Netherite. Beleza, acho que é isso aqui. E lá está, pessoal, nosso Pyromancer Rob. Vamos colocar as demais peças da roupa aqui, mas vamos encantar.
Ô, louco. Cara, esse é mais bonitinho, hein? Esse é da hora. Esse eu já curti. Tá, então, o que ele tá me dizendo é que ele reduz meu dano de fogo e converte em mana. Vamos ver isso aqui na prática. Ele já... eu não tomo mais dano de fogo, isso é legal. Se a gente ler ali, absorve algum dano, o fire, né? Algum dano de fogo e converte mana instantaneamente limpando o fogo. Então eu não fico mais pegando fogo, né? Cara, beleza. Agora que a gente já tem aqui mais ou menos um caminho a seguir, né? Somos um mago de fogo. A gente vai fazer nossas magias de fogo, né? A gente precisa agora, nós só temos uma magia de fogo e ela é bem porquinha. Eu vou dar uma olhada, estudar e mostro o meu set de magias pra vocês já já. Outra coisa, eu vou aplicar algumas threads aqui também, né? A gente não tem thread nenhuma e eu sinto falta de algumas coisas, tipo Night Vision. Enfim, vou montar também aqui um kitzinho de threads e um kitzinho de magias. Bom, pessoal, pra continuar nossa missão, eu criei aqui o Wayfinder, traz a gente pra mansão. A gente vai precisar de um totem da imortalidade. E quem dá esse carinha pra gente é o Evoker. Ele fica aqui dentro. Eu vou procurar algum, pegar no Catcher. Cara, é uma ótima oportunidade também pra mim testar um pouco do meu poder, mas eu não vou mostrar pra vocês não por enquanto, porque eu já fiz algumas coisas, eu quero falar tudo que eu fiz, e aí a gente vai ter um desafiozinho que eu vou poder ver tudo isso acontecendo, mas deixa eu pegar aqui um Evoker pra gente. Beleza, pessoal, tá lá. Peguei tanto o Evoker quanto o Vindicator aqui, pra gente já farmar os dois. Agora vamos só colocar eles dentro do jar. E, guys, outro desafio que a gente precisa também era ter pego aqui a Nether Star. Bom, eu acabei de matar o Wither, foi bem simples, eu prendi ele aqui nessa caixa, tá? Errei com minha espada ali. Não sei porquê, mas a magia que eu fiz aqui não tava funcionando nele. Depois eu dou uma olhada, talvez o nível do meu livro não permita. O que, sinceramente, veio a calhar, porque tudo isso que eu fiz, ir atrás do Totem e da Nether Star, é pra gente dar upgrade no nosso livro. É só o que falta aqui pra gente desbloquear as magias de nível 3. Bom, eu já tenho basicamente todos os recursos, com exceção do Wildon Tribute. E bom, a gente vai novamente enfrentar a Chimera, que é o boss aqui do Ars que a gente já enfrentou, só que agora a gente tá bem mais forte. Então, antes de eu chamar ela, deixa eu mostrar pra vocês o que eu fiz. Primeiro, vocês veem que, bom, já tô com uma aparência bem mais legal, né? Tem uma aurazinha ali, uma partícula que tá ao meu lado. E quem dá essa partícula é um dos itens que eu criei, que é esse Fox of Fire. Esse carinha aqui, ele basicamente aumenta o nosso dano de fogo, né? Então, tudo que a gente coloca fogo vai ser aumentado por esse cara. Eu também coloquei dois braceletes aqui de Fire, também focando ali em aumento de dano de fogo. E, claro, toda a nossa armadura. O que eu fiz aqui a mais, tá? Bom, além dela já ter ali os buffs dela, eu coloquei mais algumas threads que foram referente a alguns atributos. Dentro dela eu coloquei esse Kindly 3. Basicamente, o que ele faz é manter ali o nosso alvo pegando fogo, né? O que veio a calhar com o nosso estilo de magia, né? A gente é um mago de fogo. Eu também coloquei Spell Power. Esse cara aumenta a força das nossas spells, né? Das nossas magias. Outro que eu coloquei aqui, né? Que é essa Thread of Emulation. Ela tá aqui na nossa calça. O que esse cara faz? Basicamente, quando a gente estiver em chamas, o nosso personagem, ele vai transformar essas chamas, né? Que é uma desvantagem, em uma vantagem pra gente. A gente vai receber um efeito de Emulation. Pelo que eu entendi, esse efeito de Emulation aumenta o nosso dano de fogo. Então, enquanto a gente estiver com esse efeito, mais a gente vai ter expansão no dano de fogo também. Eu coloquei aqui Feeder, né? Pra peso pena na nossa bota de Tier 2. E também Magic Capacity. Esse cara aqui aumenta o nosso máximo de mana em 10%. E aí a gente já entra em outra parte também do que eu fiz, né? Eu trabalhei um pouco aqui no nosso uso de mana. Então eu coloquei em toda a nossa armadura mana regen e mana boost. Basicamente, mana boost aumenta a nossa quantidade de mana e mana regen, a velocidade que a gente regenera a mana. Eu coloquei 5 em basicamente tudo, somente aqui no nosso peitoral que eu coloquei mana regen e mana boost 6. Então a gente tá com níveis bem altos aí. E eu também coloquei 2 brincos aqui, né? Que é o Ring of Great Discount. Basicamente, ele reduz o custo da nossa magia em 20%. Como eu tenho 2, a gente vai reduzir em 40%. O que quer dizer que, quando eu utilizar magia, menos mana eu vou gastar. Então, posso utilizar magia igual um louco agora. Ah, só pra falar um pouco aqui da thread, que o pessoal aqui na live tava perguntando, como que equipa, né? A gente precisa desse cara aqui, eu já mostrei pra vocês. E, na realidade, a gente tem alguns níveis. Cada uma das threads que a gente colocar vai assumir esses níveis aqui. Então, por exemplo, eu já tenho um ali no nível 3. Se eu colocar esse aqui, ela vai assumir do nível 2 e do nível 1. Então, assim eu consigo ir falando qual
como prioridade, né? No caso aqui, eu tô colocando somente um em cada, porque, bom, o efeito ele não é acumulativo, ou seja, se eu colocar vários efeitos de Kaiglin todas as minhas peças de roupa, só vai aplicar apenas o efeito do mais alto, né? Ou seja, do maior nível, do maior tier de thread que eu tiver no meu cara. Então não adianta eu ter duplicado os efeitos na minha armadura. Por isso que eu coloquei por enquanto somente esses, depois eu penso em alguns outros aí, que vai nos ajudar. E qual a magia que eu fiz? Bom, como a gente é um mago de fogo, a nossa magia principal é essa magia aqui, baseado em Flare. Bom, basicamente ele vai deixar o usuário em chamas e ele vai explodir jogando na área ao redor essas cinders, né? Como se fossem cinzas. Bom, basicamente ele dá um dano em área e essas bolas, né? Essas magias de fogo, o legal delas é que ela não coloca um fogo normal ali, que vai, por exemplo, queimar a madeira que tiver do lado. Essa magia que ela simplesmente dá dano de fogo, né? Ela não vai ter o efeito de fogo ali em algumas coisas. Então é legal que a gente pode usar em qualquer ambiente sem se preocupar em colocar fogo em tudo. Outra característica legal é que as entidades que começarem a entrar nesse efeito de blasting vai explodir novamente em outras áreas, né? Então cada entidade que entrar nesse efeito vai explodir essas bolas de fogo e aumentar ainda mais o nosso dano em área. Deixa eu mostrar pra vocês aqui nos dummies. Eu vou colocar somente nesse da frente e olha só. Primeiro vamos ativar aqui a magia, né? E olha só, todos eles que entraram em fogo explodiram e saíram jogando essa magia aqui e saíram colocando esse Mage Fire em tudo, né? Esse fogo mágico, né? Não é um fogo normal, como vocês podem ver. E, cara, todos eles ficam entrando em chamas ali. E o legal, ele tá... Como eu tenho todo aquele desconto de mana, eu já consigo utilizar um atrás do outro, né? Porque ele já recupera a mana. Então eu consigo fazer umas loucuras, tipo essas aqui. E aí a gente tem um dano em área gigantesco agora pra enfrentar. E, claro, eu tomo fogo aqui, eu ainda tomo dano de fogo, né? Mas esse dano, ele é todo convertido pra mim em alguns itens. Por exemplo, a gente entra naquele Emulation, e eu recupero a mana conforme eu tomo dano de fogo também. Então se eu ficar dentro do fogo aqui, dentro dessa área, eu não vou tomar dano. Isso aqui, embora ele esteja fazendo barulho de fogo e tenha a impressão de que a gente tá sendo prejudicado por esse efeito, na realidade a gente tá com vantagem estando dentro dessa nossa área de fogo. Então perfeita essa magia aqui pra gente. Eu coloquei algumas extras. Essa aqui eu vi que tava bugando, eu não vou nem me arriscar a ativar ela. Eu acho que tá bugando, pessoal, era essa contingência aqui. Eu tinha construído ela inteira em cima dessa contingência. Basicamente, o que essa contingência faz? Quando uma entidade estiver sob efeito de fogo, ele vai fazer o que tiver aqui na frente, né? Então, primeiro ele dava o Ignite, que é que vai deixar a pessoa em chamas. Aí a pessoa vai ficar em efeito de fogo. Aí ele vai, quando essa entidade tiver em efeito de fogo, ele vai fazer toda essa magia aqui da frente. Mas esse cara tava bugando pra mim. Então, eu vou limpar essa segundo slot aqui, porque a gente não tá utilizando. Esse segundo aqui eu coloquei, basicamente, uma magia de cura, caso a gente precise ali no calor do momento se curar. O 4 aqui é só um Mage Light, porque, bom, eu saí colocando aquelas luzes ali e elas a partir dessa magia. E um outro efeito que eu aproveitei, pessoal, que vocês já devem ter visto aí, é o Flight, né? Eu consigo voar aqui agora como se fosse no criativo, né? Então vai ficar mais fácil aqui na nossa base, apenas isso por enquanto, tá? A gente não expandiu pro nosso personagem em qualquer lugar, mas isso é bem legal pra gente construir aqui. E o que eu fiz, basicamente, foi pegar um Ritual Brazier. Ele precisa de mana pra funcionar, então eu coloquei ele aqui junto com esse Tablet of Light, né? Esse carinha aqui, quando a gente coloca no Ritual Brazier, a gente consegue ter esse efeito. Ele tem um range, tá? Mas esse range deu certinho aqui na minha base. Quando esse cooldown aqui não tiver resetando, é porque a gente saiu do range. E, cara, eu gostei muito dos efeitos que a gente tá aqui, mas como eu falei, eu quero desbloquear agora o último nível do nosso livro de magias. Isso porque, bom, não tava dando dano em alguns bosses, por exemplo, o Wither Skeleton, e eu tô com a suspeita de que é por conta do nível do meu livro. E, claro, pra gente também desbloquear algumas magias desse tier, né, que é o tier 3, a gente não consegue fazer essas magias aqui, e eu vi que tem algumas bem legais aqui pra gente. Então, sem mais enrolação, deixa eu já invocar a Chimera. E recapitulando, pra quem não lembra, o tablet que a gente precisa é esse aqui, Summon Wilden. Ele é feito dessa forma, beleza, a gente já colocou no nosso Ritual Brazier. E aí, a gente precisa de cada um desses tipos aqui de Wilden, né? A gente precisa do Wilden Wing, a gente precisa do Wilden Horn, só colocando aqui, ó, dropando, a gente já tem acesso. E faltou pra gente o Wilden Wing, né? A asa. Realmente a gente não tem nem na nossa mochila. Bom, então o que a gente vai fazer aqui é summonar alguns deles, né? Pra gente pegar esses itens. Então é bom que a gente já testa aqui também, ó. É insta-kill. Eu tô na dúvida se esse cara queima os drops. Eu tô achando que não.
É, mas tá bem mais fácil a luta, ó. Eu tô matando todos eles com apenas uma magia. É, realmente a gente tá bem mais forte agora. Cara, eu tô na dúvida se aqui queima item. Deixa eu ver. Tá, queima sim. Isso é um pouco perigoso, porque a gente pode perder o nosso drop, né? Tá, mas não tem problema. O que a gente queria aqui, a gente já conseguiu. Vamos agora chamar por... Só faltou ainda aqui alguns itens, eu vou chamar mais uma vez. Mas antes, eu vou criar aqui um feitiço. Quando eu quiser o drop, baseado apenas em dano normal, né? A gente tem aqui o Harm. Vou colocar aqui algum. Vou dar o Amplify. E aí eu vou criar uma magia mais simples aqui. Assim eu consigo somente dar o dano normal, que é bem forte também, né? Então... Boa, agora sim a gente consegue... A gente tá com todos os itens necessários aqui. Beleza, hora da verdade. A gente vai chamar aqui, colocar os 3 itens. Vamos colocar nossa magia principal e vamos chamar a Big Boss. Ali tá ela, Chimera. Vamos ver. Nossa, a gente tá tirando muito dano dela agora. Vai ser muito mais fácil, olha isso. Com algumas magias... Tá bem mais fácil a luta, cara. Nossa, as magias realmente estão mais fortes. Aqui eu só tenho que acertar ela, né? E eu tenho que tomar cuidado também. Tá, é o segundo nível dela. Não quebra minha base. Ela vai voar na minha direção. Nossa, deixa eu levar ela pra longe aqui, peraí. Ah, não me diz que você é presa aí. Ah, ela não toma dano quando tá nesse modo? Não, quase morri. Vou usar minha magia de cura e vamos acabar com isso. Tá lá, rapidinho. Beleza. Beleza, bem mais fácil. Cara, bem mais apelão. Tá, ela destruiu aqui nossa base. Eu esqueci que ela destruía as coisas. Mas, diz aí, foi bem mais fácil, né? A gente tá bem mais apelão e a gente consegue fazer isso aqui agora. Cara, o tanto de magia que a gente consegue fazer de uma só vez. Tá, mas já vamos logo. Eu tô ansioso pra dar upgrade aqui no nosso livrão. E tá lá, pessoal. Agora a gente tem o último nível do Spellbook. E bom, pessoal, acho que tá bem legal aqui o que a gente fez. A gente andou bastante com o Ars, a gente tá bem mais forte. Essa magia aqui eu achei incrível, cara. Olha isso. A gente com certeza vai utilizar nas nossas batalhas. Agora a gente consegue explorar as magias de nível 3, já que a gente tem o último tier do livro, do Spellbook. E a gente vai fazer isso futuramente, porque esse episódio vai ficando por aqui. Queria agradecer demais você que assistiu até aqui. Fala aí se tem alguma dica do Ars, se tem algo que eu consiga deixar o nosso personagem ainda mais forte. Com certeza tem coisas na escola, né, de magia de fogo que eu não explorei e eu quero explorar, porque eu gostei muito dessa temática, de você escolher o tipo de mago que você quer ser. Mas é isso, a gente faz isso em próximos episódios. Muito obrigado por ter assistido até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar um like e até a próxima. Falou, pessoal. Fui!